Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Eu sou o pastor Daivan, que tem uma alegria de receber você aqui conosco em nosso curso, em nossa aula, para nós aprendermos da palavra de Deus e aprendermos dessa língua maravilhosa que é o Hebraico Bíblico. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos hoje, nessa aula, dando continuidade ao estudo do Shivá. Esse estudo, essa aula que é de grande importância para nós darmos seguimento à nossa matéria do curso de Hebraico Bíblico, e principalmente no que diz respeito ao estudo do Shivá, que nós vamos ver durante todo o nosso estudo, durante todo o nosso curso. Então, nós já falamos sobre as consoantes, já falamos sobre as vogais, as semivogais, e estamos agora fazendo esse estudo sobre o Shivá. Então, é muito importante que você aprenda realmente, que você decore, que você guarde as aulas, as dicas, porque isso vai ser fundamental para o bom andamento das nossas aulas e para o bom desenvolvimento do seu conhecimento dentro, é claro, da língua hebraica, da escrita hebraica, do curso no geral. Ok, pessoal? Lembrando que essa parte do Shivá, do estudo de Shivá, é a última que nós estamos aqui fazendo, antes de encerrarmos aí o nosso primeiro módulo do nosso curso. Então, a partir do segundo módulo, nós vamos entrar na parte de substantivos, e vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, mas uma coisa de cada vez. Eu preciso que agora você aprenda a questão do Shivá. Então, hoje nós estamos dando continuidade à nossa primeira aula do estudo do Shivá, né? E nós vamos aqui falar hoje sobre a segunda dica do Shivá, tá? Na primeira dica, eu falei para vocês, para nós diferenciarmos o Shivá mudo do Shivá vocálico, só aqui para dar uma repassada. O Shivá vocálico, ele é considerado vocálico quando, em uma palavra, esse Shivá, que são os dois pontinhos na vertical, ele tanto é transliterado quanto ele é pronunciado. E sempre que ele for transliterado, ele vai ser pronunciado. Sempre que ele for pronunciado, ele será transliterado. Então, quando o Shivá, na palavra, ele for transliterado e pronunciado, esse Shivá é considerado um Shivá vocálico, ok? Quando o Shivá, na palavra, ele não for transliterado e ele não for pronunciado, ele será considerado um Shivá mudo ou secante. Nós podemos ficar com a parte do mudo, fica mais fácil, tá? Aqui eu dei o exemplo da palavra terrom. A primeira dica diz que se ele vier após uma consoante que inicia uma palavra, ele é vocálico. E aqui nós tivemos o exemplo de terrom. Terrom, aqui eu tenho o tav, que é uma consoante, está iniciando uma palavra, e óbvio, uma sílaba, e eu tenho aqui o shivá logo abaixo da primeira consoante que inicia a palavra. Isso me faz entender que, de acordo com a regra, esse shivá ele é vocálico. E se ele é vocálico, ele será transliterado com o êxito pequeno e será pronunciado ainda, que de forma muito rápida, porque ele é uma semivogal, uma vogal esvaída, ok? Então, eu falo tehom, tehom, ok? Vamos, então, para a nossa aula de hoje, onde nós vamos dar aqui a segunda dica para você saber diferenciar quando o Shivá ele é vocálico e quando o Shivá ele é mudo. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, vamos lá? Me acompanhe. Esse é a dica número 2. Hoje nós vamos dar pelo menos 4 ou 5 dicas. A dica número 2, ela diz assim: o Shivá mudo não inicia sílaba. Ora, pessoal, se o Shivá vocálico
ele inicia a sílaba, ele vem abaixo da consoante que inicia uma palavra, se ele, o Shivá vocálico, ele inicia a sílaba, é óbvio que o mudo não inicia a sílaba, ok? É uma questão de lógica. Se eu ver que o Shivá está embaixo da consoante que inicia uma palavra, eu já sei de cara que ele é um Shivá vocálico, ok? Então, o Shivá mudo, ele não inicia a sílaba, porque o que inicia a sílaba é o Shivá vocálico, ok? Ele encontra-se em uma outra posição que não seja no início da palavra. Essa posição, ela pode ser no final da palavra, ok? E quando ela aparecer no final de uma palavra, ela pode aparecer dentro do raf final, do raf final, ok? Aquele com a perninha para baixo, você vai ter o exemplo aqui. Ele vai geralmente aparecer dentro do raf final, no final da palavra, porque o raf final, ele aparece no final de palavras, ok? Então, esse shivá, ele será mudo quando ele não aparecer no início da sílaba e quando ele se encontrar no final, por exemplo, no final de uma palavra, e ele vai estar geralmente dentro de um raf final, e também pode acontecer de estar abaixo de um tav com o dagesh, aquele que nós já falamos lá na classificação das consoantes do grupo Begedakefat. Se ele aparecer abaixo de um tav, que esse tav tem o dagesh dentro, você vai ter ali o shivá no final da palavra, e esse shivá será um shivá mudo, ok? Dois casos, duas situações. Ou ele vai aparecer no final da palavra dentro do raf final, olha que pode aparecer, porque não é regra, são casos em que o raf vai aparecer com shivá. Por que eu falo são casos? Porque em outros momentos o que vai estar dentro de um raf final pode ser um kametz. Então, é interessante você entender que quando o shivá aparecer dentro de uma letra final, no caso, o raf, esse shivá é mudo, porque ele não está no início de uma palavra, ele está no final de uma palavra, ok? Então, no fim da palavra pode aparecer no raf final, ok? E também no tav com o pontinho, ou com o dagesh. Nós não temos esse exemplo, mas você tem aqui um exemplo que é o do raf final, ok? O shivá mudo, pessoal. Então, se tiver na dúvida, volta lá novamente para já você começar a diferenciar o shivá mudo do shivá vocálico. Tudo bem? Vamos lá? Aqui eu tenho a palavra nesher. Nesher. Ó, raf final. Nesher. Nesher. Tá? Perceba, eu tenho o nun, eu tenho um segol, ok? Eu tenho o shin, olha, o nun, que é o meu N, eu tenho o segol, que é o E breve, a vogal breve, eu tenho o shin, que é o SH, eu tenho novamente o segol, que é um E breve ou aberto, está aqui, e eu tenho o raf final. O raf final eu represento com o KH, eu translitero como KH. Percebam que o shivá ele está no final da palavra e ele está dentro do raf final. E eu chamo a tua atenção porque você não vê o shivá transliterado aqui. Por que que ele não está transliterado? Porque ele não está no início da palavra. Ele está no final da palavra, ok? E se ele está no final da palavra, ele não pode ser transliterado e nem pronunciado.
Ok, pessoal? Se ele não aparece no início da palavra, embaixo da consoante, nesse caso, ele está no final de uma palavra, dentro de um rafo final, que geralmente isso vai acontecer, eu não vou transliterá-lo e também não vou pronunciá-lo. Percebam, Nesher. Nesher. Você não vê a pronúncia do Shiva, ok? E ele não aparece na pronúncia, também não aparece na transliteração, ou seja, na escrita. Se ele não aparece na transliteração e não aparece na escrita, porque está no final de uma palavra, logo, esse Shiva, ele é um Shiva mudo. Mudo, ele não é transliterado e nem pronunciado. Ok, pessoal? Então, eu tenho Nesher. O significado da palavra Nesher quer dizer juros, usura ou interesse, dependendo do contexto em que a palavra Nesher se encontrar. Ok? Então, eu já tenho uma dica de um Shiva vocal e eu tenho uma dica de um Shiva mudo. Tudo bem, pessoal? Ok? Se tiver dúvida, volta e tenta ver novamente essas dicas, ok? Vamos para a nossa terceira dica, mais uma vez sobre o Shiva mudo. Tudo bem? Ponto 3, eu tenho Shiva mudo, ou secante, ou Shiva secante, ou mudo, ok? O Shiva mudo ou secante, ele serve para indicar a ausência de uma vogal e é usada para fechar uma sílaba. Olha só, o Shiva mudo, ele serve para indicar a ausência de uma vogal. Ou seja, quando eu tiver um Shiva mudo em uma palavra, eu sei que esse Shiva que é mudo, ele está indicando a ausência de uma vogal plena. Ok, pessoal? O Shiva está ali para indicar que há ausência de uma vogal plena, seja ela breve ou longa. Ok? E o outro detalhe é que ele é usado para fechar sílaba. Então, quando ele estiver no meio de uma palavra, ele vai estar indicando duas situações, ok? Primeiro, que a ausência de uma vogal naquela palavra, ele está ali para indicar que há a ausência de uma vogal que poderia formar uma sílaba, que estaria exatamente para indicar que há a ausência de uma vogal naquela palavra, ok? Pelo menos naquela parte ali da sílaba, né? E a outra situação é para fechar a sílaba. Olha, um detalhe importante. Uma consoante e uma semivogal não formam sílaba. O Shiva, ele não forma sílaba, mas ele pode fechar uma sílaba que já tenha a composição de uma consoante e uma outra vogal. Ok, pessoal? Então, eu posso, em uma palavra, ter uma consoante, duas consoantes, um Shiva, mas eu só vou ter a sílaba se eu tiver uma vogal. Eu posso até ter a vogal e a semivogal, mas a sílaba só será formada se eu tiver a presença de uma vogal. Ok? Tudo bem? Então, o Shiva mudo, ele serve nessa dica 3 para mostrar que, primeiro, a ausência de uma vogal, segundo, que ela está ali para fechar uma sílaba. Ok, pessoal, está entendido? Estou indo devagar para você entender. Então, vamos sair da teoria agora, vamos para a prática? Vamos lá? Eu tenho a palavra Israel. 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 Percebam que na pronúncia eu não pronuncio o Shiva. Israel. Israel. O Shiva não aparece. O Shiva não é pronunciado, ok? Mas vamos seguir a regra, tudo bem? Vamos lá? Vamos transliterar? Israel.
El, eu tenho o Yud, que é uma consoante, e eu tenho o Hirek, que é uma consoante, ok? Porém, eu tenho um Shiva, que é uma consoante, e eu tenho, perdão, o Shin, perdão, eu tenho o Shin, que é uma consoante, e abaixo do Shin eu tenho o Shiva, eu tenho o Shiva. Então, o que é que esse Shiva aqui embaixo está me mostrando? Primeiro, a ausência de uma vogal plena embaixo, ok? Está me mostrando a ausência de uma vogal aqui, que poderia estar formando uma sílaba. Porém, o Shiva não forma sílaba. Ele está aqui indicando a ausência de uma vogal. Então, como eu não posso ter o Shin e o Shiva formando uma sílaba, ela vai se unir a esta sílaba aqui, o Yud e o Hirek, para fechar esta sílaba. Ok? Entenderam? Vamos lá. O Yud e o Hirek, eles estão aqui formando uma sílaba. Porém, o Shiva, o Shin, perdão, o Shin, ele não pode formar sílaba com o Shiva. O Shiva está aqui para mostrar que aqui há ausência de uma vogal plena e que, portanto, ele está aqui para fechar esta sílaba. Então, eu vou ter Yud, eu vou ter o Hirek e eu vou ter o Sin. Peço perdão, o Sin. Sin, perdão, não Shin. Sin, não Shin. Sin. Deixar bem claro, ok? Sin, ok? O pontinho está do lado esquerdo, não é Shin, é Sin, ok? Então, eu tenho o Yud, eu tenho o Hirek e eu tenho o Sin. E como o Shiva, ele não forma a sílaba, ele está aqui simplesmente para mostrar a ausência de uma vogal, e ele também não está iniciando uma palavra, ok? Então, ele é uma semivogal muda, ele é um Shiva mudo que não tem som. Ele está aqui simplesmente para fechar esta sílaba, porque aqui eu já tenho iniciando uma outra sílaba, que é o resh, ok? Com o kametz gadol. E aqui eu tenho uma outra sílaba, que é o aleph, consoante aleph. Eu tenho o zere e eu tenho o lamed. Ficou bem claro? Ok, pessoal? Eu procurei devagar para você entender. Então, mais uma vez, aqui, pessoal, na transliteração, dividido de forma silábica, você consegue entender. Olha só. Eu tenho, então, aqui a primeira sílaba, eu tenho a segunda sílaba e eu tenho a terceira sílaba. Percebam que esta sílaba ela está sendo fechada no sino. No sino. Ok, pessoal? Por quê? Porque o Shiva, ele não é transliterado. Ele está aqui simplesmente para indicar a ausência de uma vogal plena. Portanto, ele está fechando esta sílaba. E percebam, aqui está o S do sin, e como ele não é transliterado, aqui ele fecha essa sílaba. Eu tenho o Yud, que é o Y, eu tenho o Hirek, que é o I, eu tenho o Sin, que é o meu S, e o Shiva não aparece, porque ele está fechando essa sílaba, e logo após eu tenho uma outra sílaba formada pelo Resh e o Kametz, e logo após eu tenho uma outra sílaba formada pelo Tzere, pelo Aleph, o Tzere e o Lamed, ok? Israel. Ok, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Aqui a palavra Israel, o Shiva, nesta palavra, apenas fecha a sílaba, ok?
Ele somente está fechando a sílaba. Olha aqui, ó. Ele está servindo simplesmente para fechar essa sílaba que começa em Yud, Hirek, Sin e o Shivá. Ele está servindo simplesmente para fechar essa sílaba. Ok? Tudo bem? Espero que você tenha conseguido aí entender, se não, volta aí novamente. Vamos para mais 2 dicas nessa aula de hoje, tá? A quarta dica, ela é um pouco mais simples do que essa de agora a pouco, mas aí, pessoal, fique tranquilo, você vai aprendendo no decorrer das aulas, dos exemplos, dos estudos, você vai aprimorar o seu conhecimento, tá bom? Com respeito ao Shivá. Mas, é claro, o estudo muito, muito importante e essencial. Então, o Shivá, o quarto ponto, mudo, o Shivá mudo, ele não é transliterado. Isso você já sabia. O Shivá mudo, ele não é transliterado. Nós já mostramos ali no exemplo passado que o Shivá, quando ele é um Shivá mudo, eu não translitero, eu não pronuncio, ele só está ali para mostrar, no meio da palavra, que há ausência de uma vogal e que ele está fechando uma sílaba. Ok? Ponto de número 5, ok? Diz assim: quando a consoante que possui o Shivá é antecedida de uma vogal breve, o Shivá será mudo. Olha só. Quando a consoante que possui, ou seja, que vem acompanhando, ou que vem acompanhada do Shivá, é antecedida de uma vogal breve, o Shivá será mudo. Ok? Vamos para a prática? Vamos para a prática. Aqui eu tenho uma consoante, ok? A regra me diz quando eu tenho uma consoante, e que essa consoante possui um Shivá, perdão, eu tenho aqui a consoante Shin, e abaixo dessa consoante eu tenho o Shivá, ó, quando a consoante que possui o Shivá, a consoante que aqui possui o Shivá é o Shin, no caso, o Shin, porque o pontinho está do lado direito. O Shin é a consoante que possui o Shivá embaixo dela, quando a consoante que possui o Shivá é antecedida, ou seja, tem uma vogal que vem antes dessa consoante que possui o Shivá, e essa consoante ela possui uma vogal breve, esse Shivá será mudo. Vamos lá? Aqui eu tenho o Shin, e abaixo do Shin eu tenho o Shivá, ok? Beleza? E a regra me diz que quando essa consoante que tem abaixo o Shivá, ou a semivogal, vier antecedido de uma vogal breve, ele será mudo. Qual é a vogal breve aqui, pessoal? O patá. Percebam, a consoante que recebe o Shivá embaixo dela, ela está antecedida de uma vogal breve, tá? O Shivá está antecedido aqui, ó, de uma vogal breve que é o patá, ou seja, o patá, essa vogal breve, ela está vindo antes dessa consoante que possui um Shivá. E a regra me diz que quando uma consoante tiver um Shivá embaixo dela, mas antes dela eu tenho uma vogal breve, esse Shivá será mudo. Ok? Esse Shivá será mudo. Portanto, aqui eu tenho um Shivá mudo. A palavra é ashre. Ashre. Percebam, ashre. Ele não aparece na pronúncia ashre. Ashre não aparece na pronúncia. E se não aparece na pronúncia, ele não aparece na transliteração, tá? Mas qual é a regra? É a regra que diz que quando a consoante que possui o Shivá abaixo dela é precedido ou antecedido de uma vogal breve, esse Shivá é mudo. Preciso que você atente para essas dicas e que não assista só uma vez, mas várias vezes,
para entender essas dicas, ok? Vamos lá para a transliteração. Eu tenho o Aleph, que é uma consoante muda, um apóstrofo. Eu tenho o Patá, que é uma vogal breve. Volta lá nas aulas que você vai ver, é uma vogal breve, ok? Eu tenho aqui o A. Eu tenho o Shin, que é uma consoante, ok? Que é o SH. Porém, esse Shivá, ele é mudo. Por quê? Porque a regra me diz que se ele vem antecedido de uma vogal breve, logo ele é mudo. Se ele é mudo, pessoal, eu translitero sim ou não? Não. Eu não posso transliterar porque ele é um Shivá mudo. Por que ele é mudo? Porque a regra me diz que ele está antecedido de uma vogal breve, portanto, ele não é transliterado. Aí eu tenho o resh, R, e eu tenho o tsre e o tsre e o, que é o meu elongo com o acento circunflexo. Ok? Então, eu leio shre. Shre quer dizer, significa bem-aventurado, abençoado ou feliz, dependendo do contexto em que a palavra se encontra. Essa palavra é usada no Salmo de número 1, versículo de número 1. Ok, pessoal? Beleza? Então, aí, as regras para nós seguirmos, aprendermos e entendermos essas dicas. Ok? Quero encerrar aqui essa aula, esse vídeo, e nós voltamos na próxima aula para dar seguimento a mais algumas dicas que nós temos para te ajudar a diferenciar, a classificar quando o Shivá é mudo e quando o Shivá é vocálico. E eu procurei até ser insistente em algumas dicas para realmente te fazer entender aquilo que nós estamos ensinando e passando. Ok, pessoal? Então, nós nos vemos na próxima aula. Fique com Deus. Precisar, volta às aulas quantas vezes for necessário para que você possa realmente aprender. Ok? Então, fica com Deus. Deus abençoe o teu estudo. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe os teus projetos. Fique na paz. Shalom, Leitraot, paz e até mais. Deus te abençoe.